Então, olha lá. Vamos lá, bom dia. Deixa eu compartilhar aqui com vocês na aula de hoje. Estão todos vendo? Carregou aí já? Carregou, professor. Então tá jóia. Qualquer dúvida, pessoal, né? Podem comentar aí, podem, né, interromper a aula a qualquer momento, tá bom? Então, olha lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pressão atmosférica. Eu já vou mudar aqui para variar o apontador aqui, né? Então, vamos lá. Então, olha lá. A sequência da nossa aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a pressão. A gente vai relembrar um pouquinho o que é pressão. Aí, dentro dessa pressão, a pressão atmosférica. Então, é uma introdução, né, dessa parte. Depois, quais são as unidades? Relembrar também um pouco sobre as unidades de medição de pressão. Lembrando, principalmente, que essas duas aqui, vocês já viram, né, no ensino médio, vocês já viram na aula de física, tá? Então, é só assim, uma retomada, uma passada, né, por cima, né, uma revisãozinha desses dois itens aí. Na sequência, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a variação da pressão com altitude. Então, à medida que você vai subindo, o que vai acontecendo com a pressão atmosférica? Por que isso vai acontecendo? Depois eu vou falar para vocês de mapas de pressão, quais são os aparelhos de medição de pressão atmosférica, a determinação da pressão atmosférica, como que ela é feita, e a variação da pressão atmosférica ao longo do dia e ao longo do ano. Bom? Então, olha lá. A gente vai começar a introdução aí com aquela nossa história, e até que eu passei para vocês a aula passada. Né? Se vocês forem lembrar, eu falei um pouquinho do Galileu. Né? O Galileu, ele desenvolveu, ele descobriu o quê, pessoal? Vamos ver quem lembra. E pessoal, vai lá, Ctrl F, façam aí. É o catavento, algo assim? Alguma coisa do vento? Não, mas valeu a tentativa. Catavento foi o Da Vinci, lá no Renascimento. Termômetro? Opa, beleza, termômetro. Já ia fazer isso daqui com vocês, ó. Ia começar aqui, ó. Vamos ver se vocês iam ser enforcados, né? Então, exatamente, o Galileu, ele descobriu, ele desenvolveu o termômetro. Né? Então, lembrando que a terminação metro significa medida e termo significa temperatura. Então, o aparelho é um instrumento que vai medir a temperatura instantânea, a temperatura daquele momento. Aí depois, né, se vocês forem lembrar, a gente tinha lá o Torricelli, né, que é um discípulo dele. Mas, voltando aí para o Galileu, o que acontece? O Galileu, ele foi questionado por que uma coluna de água, quando você tinha um poço, né, você não conseguia puxar ali uma bomba a vácuo a água de um poço com mais de 10 metros. E o Galileu respondeu o seguinte, que a coluna de água se rompia com o próprio peso, assim como um fio de arame bem fino e comprido quando suspenso por uma extremidade. Então, dá para se observar com essa resposta aqui do Galileu que ele tinha a noção de que existia uma força ali. É uma força que estava atuando, né? Mas ele não conseguiu determinar essa força. Né? Ele não conseguiu quantificar a força, né? Que na realidade acaba sendo uma força por área. Aí Torricelli, em 1643, ele fez um experimento que ficou bastante conhecido,
utilizando um tubo de cristal com 90 centímetros de comprimento, fechado em uma extremidade e cheio de mercúrio. Outra extremidade, então, introduzida em uma vasilha, também contendo mercúrio, e o nível desse mercúrio, ele sempre, né, caía até mais ou menos 76 centímetros. Então, o que aconteceu? Pegando aqui um esqueminha desse experimento de Torricelli. Então, você tinha um recipiente aqui com mercúrio, você pegava como se fosse um tubo de ensaio aqui, né, só que com 90 centímetros de comprimento, você enchia ele de mercúrio e virava nessa vasilha, nesse recipiente com mercúrio. Ele observou que internamente aqui, ó, o nível desse mercúrio ficava aqui a 76 centímetros em relação a essa parte aqui de fora, ao nível externo do mercúrio. Ele viu que tinha uma diferença aqui, né? Então, 76 centímetros aqui, né? E aqui. Então, quer dizer, aqui internamente você não tinha a pressão que estava atuando aqui. Pressão nada mais é do que uma força sobre uma área. Então, você não tinha ela internamente. E essa pressão, ela correspondia, então, a essa diferença, que seria 76 centímetros de mercúrio. Com esse experimento, olhem o que o Torricelli ele conseguiu. Ele conseguiu pesar o ar atmosférico, ele conseguiu produzir um vácuo, que é chamado de vácuo torricelliano, que é esse vácuo aqui interno que ele produziu, que na realidade é um vácuo parcial, né? E ele inventou o barômetro, que é o que a gente falou na aula passada, na história lá da meteorologia. Lembrando, terminação metro, né, o sufixo metro, medida, baro, pressão. É equipamento que vai determinar a pressão instantânea, a pressão daquele momento. Então, o que a gente vai ter aqui, se a gente mantivesse esse experimento aqui, a gente observar que vai ter uma flutuação desse mercúrio aqui, né? Se o tempo estiver bom, se o tempo estiver estável, ou se o tempo estiver tendendo a instabilidade ou a tempestades. O que acontece? Se a gente for pegar uma relação aqui de 76 centímetros e jogar aqui para metro, o que vai acontecer? Vai dar 0,76 metro. Vezes 13,595 grama por centímetro cúbico, que é a massa específica do mercúrio, isso daqui vai me dar o equivalente em água. Isso daqui vai ser igual a 10,33 metros de coluna de água. Certo? Então, quando vocês viram lá na física, né, vocês devem lembrar disso, né? Então, lá na física tinha uns exercíciozinhos assim para você. Você está no nível do mar. Qual que é a pressão efetiva e qual que é a pressão total ao nível do mar? Então, a pressão total vai ser 1 atmosfera. Agora eu vou mergulhar. Mergulhei 10 metros. Qual que é a pressão total? A pressão total vai ser de 2 atmosferas. Por que vai ser de 2 atmosferas? Porque você tem uma atmosfera aqui fora, né? E mais uma aqui desses 10 metros de coluna de água. Você pode falar o seguinte, que todo esse ar que existe acima de nós, que está dentro da atmosfera, ele corresponde a 10 metros de coluna de água, uma atmosfera. Quando você mergulha 10 metros, você aumenta mais uma atmosfera. Tranquilo até aqui? Entenderam? Sim ou não? Tranquilo, professor. Então tá bom. Então olhem que interessante isso daqui. Se eu pego um mergulhador. Alguém já mergulhou aí, pessoal, dessa turma?
Ninguém mergulhou? Então, vamos pegar o seguinte, vamos pegar um exemplo de uma piscina. Vocês já brincaram de chegar no fundo da piscina, certo? Sim. Tá. Quando vocês tentaram chegar no fundo da piscina, o que acontece com o teu ouvido? Ele meio que tranca, sei lá. Ele meio que tranca, exatamente. Podem falar à vontade, pessoal. Né? Não tem termo errado aqui, não. Né? Ele meio que tranca. Né? Na realidade é o seguinte, à medida que você desce, olha o que você está fazendo aqui. Você está aqui na piscina e você vai descer. Quando você está descendo, o que está acontecendo com a pressão? Ela está aumentando. Se a pressão aumenta, nesse nível aqui, o que acontece com o teu tímpano? O teu tímpano está em equilíbrio. Então, o teu tímpano é uma membrana, está no ouvido ali, então ele está em equilíbrio aqui, a parte interna do ouvido com a parte externa. Quando você começa a descer, você começa a aumentar a pressão. Se você começa a aumentar a pressão, esse teu tímpano ele faz assim, ó, e te dá essa sensação de que o ouvido está entupido, né? Se você forçar muito isso, o que você pode fazer? Você pode acabar rompendo o teu tímpano, inclusive. O que você faz para equilibrar? Se vocês forem ver os filmes de mergulho aí, o que você faz para equilibrar? O mergulhador, ele pega, aperta o nariz e sopra, né? Isso é chamada de manobra de Valsalva. Então, ele faz isso daqui, ele aumenta a pressão interna, fazendo com que a membrana ela volte para a posição original. Tá? Então, você iguala a pressão interna e a pressão externa do teu ouvido. Certo? Isso é só para vocês terem um exemplo aí de uma aplicação prática disso. Bom? Então, olha lá. Ó. Continuando. Então, o que é a pressão atmosférica? Como eu falei para vocês, Torricelli, ele conseguiu determinar a força peso de uma coluna vertical de ar, que é a atmosfera. Então, o que acontece? Eu tenho uma coluna vertical de ar aqui, que está agindo sobre uma determinada área. A força peso, né, que está agindo aqui sobre essa área, dividida pela área, me dá a pressão atmosférica. Isso daqui vocês viram lá na física do ensino médio. Vocês viram também física 1, física 2. Então, só reforçando isso. Né? Então, a pressão é uma relação entre uma força, que nesse caso é a força peso, tá? Então, é peso de coluna de ar que está acima de nós, dividido por uma área. Lembrando, pessoal, e isso é importante vocês guardarem, é uma das coisas assim, da física, né, que sempre a gente vai estar repetindo. Tem duas coisas na física que a gente repete muito aqui. As formas de transferência de energia. Então, vocês vão, quando a gente falar de radiação lá para frente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quais são as formas de transferência de energia. E outra coisa são as leis de Newton. Então, lembrando, a primeira lei de Newton, né? Qual que é a primeira lei de Newton? Quem lembra aí? Lei de Newton, pessoal. Procurem no Google. É inércia? É isso. Não foram novamente enforcados, né? Lei da inércia, né? Todo corpo tende a permanecer em repouso, a não ser que uma força haja sobre ele. E, como digamos, uma consequência dessa primeira lei de Newton, vem a segunda lei de Newton. A não ser que uma força haja sobre ele. Então, força é o quê? Massa vezes aceleração. Formulazinha que vocês devem ter visto lá no
no cursinho como a formulazinha da fama, força igual a massa vezes aceleração. Consequência dessa lei aqui é que o peso, que nada mais é do que uma força, é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Tá? Lembrando, então, que a força, o peso aqui são grandezas vetoriais. Elas, para serem definidas completamente, precisam do valor numérico, da unidade, da direção e sentido. Da mesma forma, a aceleração da gravidade. Enquanto a massa é uma grandeza escalar. Então, se você fala que uma pessoa tem 10 quilogramas, você imagina a pessoa. Se você fala que a pessoa tem 200 quilogramas, você imagina a pessoa. Então, somente o valor numérico e a unidade, você já consegue ter uma noção do tamanho, certo? Já o peso, não. O peso está 50 newtons. Mas para onde 50 newtons? Certo? Então, e a terceira lei de Newton qual que era? Então, a primeira, inércia. A segunda, a formulazinha da fama, né? Força igual a massa vezes aceleração. A terceira? Ação e reação. Ação e reação, muito bem. Ação e reação. Então, a cada ação corresponde a uma reação, né, de mesma direção, né, mesma intensidade e sentidos opostos. Tá? Então, lembrando rapidamente isso daí para vocês. Agora, se a gente pega essa questão da pressão atmosférica, notem que a pressão, então, vai ser igual a uma força peso sobre área. A força no Sistema Internacional de Unidades é dada em Newton. E a área no Sistema Internacional de Unidades é dada em metro quadrado. Essa relação Newton por metro quadrado foi denominada de Pascal. Então, lembrando que o Pascal, representado por P maiúsculo, A minúsculo, né? E é escrito, né? Como é unidade, é escrito em minúsculo. Tá? Não é o nome da pessoa, né? Não é o nome do... A gente não está se referindo à pessoa Pascal. Então, é minúsculo. Tranquilo? Então, muito bem. Então, passando para frente. Então, quais são as unidades, né, da pressão atmosférica? Então, a unidade no... Oi? A unidade no sistema internacional é o Pascal, representado por PA. Usualmente se utiliza o hectopascal, né? Então, hecto significa 10 ao quadrado do pascal, tá certo? Então, hectopascal. Então, em muitos gráficos, em muitos locais, vocês vão observar a referência ao hectopascal. Quando a gente tem várias unidades, é importante que a gente tenha uma equivalência, né, para pressão. Então, considerando ao nível do mar 0 graus Celsius e 45 graus de latitude, o que a gente teria? Que uma atmosfera, em alguns locais vocês vão encontrar como atmosfera técnica métrica, corresponde a 760 milímetros de mercúrio. Então, vocês têm que lembrar aqui do experimento de Torricelli, ele é que determinou a primeira vez essa questão dos 760 milímetros de mercúrio. Vocês viram também, a gente fez uma relação ali do mercúrio para a água, esses 760 milímetros de mercúrio, eles correspondem a 10 metros de coluna de água. Tá? Esses 760 milímetros de mercúrio, daí usava-se na época muito polegada, ele correspondia a 29,92 polegadas de mercúrio. Agora, em 1914, Bjerknes, lembra do Bjerknes que a gente falou lá passada?
Lembra ou não? O que é que o Bjerknes descobriu na aula passada, quando a gente falou do histórico? Vamos lá, pessoal. O que é que o Bjerknes fez? Bjerknes. Tá difícil de descobrir aí, pessoal? Vamos lá, pessoal. Bjerknes. Fernanda, Grace, Lucas, Tainá. Bjerknes. O que é que ele descobriu? Vamos ver quem que é rápido no computador aí. Ctrl F aí. Descobriram ou não? Olá. Acho que eu vou enforcar vocês hoje, hein? É os ventos e os oceanos, professor? Não. A questão Teoria dos das ventos... frentes. Tá difícil dar um Google aqui. Eu não lembro da outra aula, professor. Ah, ó, você falou da questão dos ventos e da rotação, né? Esse foi o Hadley, que a gente vai falar lá em ventos. Quando a gente for falar em ventos, a gente vai falar das células de Hadley, tá? Mas alguém falou aí, quem que falou? Teoria das frentes polares. Isso, a teoria das frentes polares. O Bjerknes é que desenvolveu essa teoria. Então, olha lá. E Bjerknes, naquela época, o que que ele fez? Todos estavam se referindo, se vocês forem ver aqui essas medidas, todas elas se referem ao comprimento, né, do tubo de ensaio ali. E Bjerknes fez diferente. Ele realmente fez uma relação entre peso e área. Então, ele foi o primeiro a trabalhar com essa relação, né? Então, ele desenvolveu essa unidade aqui, que é chamada milibar, né? O milibar que corresponde a 1000 dina vezes centímetro a menos 2. Tá? Então, em alguns livros, vocês vão encontrar isso daqui como sendo o sistema CGS. Tá? É um sistema, digamos assim, paralelo ao Sistema Internacional de Unidades. Tá bom? Então, aí o que acontece? Se a gente pega uma atmosfera igual a 760 milímetros de mercúrio, que é igual a 10 metros de coluna de água, ou 10,33 metros de coluna de água, que é igual a 1013,25 milibar, que é igual a 10 a quinta pascal. Esse 10 metros de coluna de água aqui, um exemplo bacana para vocês verem, eu sempre falo lá do Cifloma, né? Lá da Escola de Florestas, né? Porque lá o registro do banheiro, ele não tem aquela capinha, né? Né? Então, dá para você dar uma olhada no registro. Mas se vocês estiverem em casa e abrirem o registro ali da descarga, por exemplo, vocês vão ver que vai estar, ali naquele registro, vai estar assim, por exemplo, 2 MCA a 9 MCA. O que significa isso? Significa que existe uma pressão mínima para aquele registro funcionar e existe uma pressão máxima para que ele não estoure. Bom? Uma outra coisinha bacana para vocês aí. Quero que vocês façam um exercício no nosso intervalo. Então, quando chegar lá 9h30, a gente faz o intervalinho. Quero que vocês façam um exercício. Vocês vão até a cozinha de vocês, peguem um copo. Então, você vai pegar um copo e vai encher de água. Tá? Então, você vai encher de água, mas você vai encher de água realmente até a boca dele aqui, assim. Se quiser, até dá para deixar ele fazendo aquela voltinha em cima. Tá? Aí você vai pegar uma folhinha de papel, mais ou menos do mesmo tamanho aqui dessa boca do copo, e vai colocar aqui em cima. Tá? Pode ser um pouquinho maior aqui, sem problema. Você vai segurar esse conjunto com a mão,
né? Então, você vai segurar ali. Ah, vai molhar a folhinha? Vai molhar a folhinha aqui, né? Mas você vai segurar, né, a boca do copo com a mão, certo? E você vai virar todo esse conjunto. Então, isso daqui vai ficar tudo para baixo. Ficar assim, né? Então, a folhinha vai estar aqui embaixo, né? E aqui cheio de água. Aí você vai tirar a sua mão aqui de baixo. O que vocês acham que vai acontecer? A água cai ou a água não cai? Não cai, não. Não cai? Por que não cai? Pela pressão atmosférica. Por quê? Por causa da pressão atmosférica. Mas por quê? O que acontece com a pressão atmosférica? Ela exerce força de baixo para cima, mantendo o papel grudado. Isso. Qual que é a pressão? Por isso que eu falei para vocês encherem até a boca, pessoal. Qual que é a pressão interna aqui? A pressão interna aqui é menor do que uma atmosfera. Então, a pressão interna aqui é menor. E a pressão externa é maior. Então, por isso que a água não vai sair daí. Tá bom? Mas façam lá depois da cozinha, né? E veja se dá certo. Mas vamos ver a habilidade de vocês para virar o copo e não molhar a cozinha inteira. Tá bom? Depois vocês me contam, depois do intervalo. Vamos lá, continuando então. Então, vocês vão ter lá na UFPR Virtual alguns exercícios, né, para vocês resolverem. Então, o primeiro exercício que vocês vão ter vai ser assim: as seguintes leituras barométricas foram dadas em polegadas de mercúrio. Convertê-las para milímetro de mercúrio e milibar. Então, simplesmente, pessoal, regrinha de 3. Tá? Para vocês treinarem um pouquinho aí, regrinha de 3. Tá bom? E treinarem, trabalharem um pouquinho com essas unidades. Variação de pressão com altitude. Então, a pressão atmosférica diminui com altitude, em decorrência da densidade do ar, da gravidade e da temperatura. E essa variação, ela possui uma taxa exponencial. Ela vai variar no decorrer do dia e do ano. Então, o que acontece? Imagine o seguinte. Vamos pensar aqui, ó, vocês. Tá? Você está aqui em cima, né? Quem gosta de subir montanha aí? Alguém gosta de subir montanha ou não? Já subiram alguma montanha? Eu gosto. Qual que você sobe? A Anhangaba, eu já subi. Ah, Anhangaba. Então vamos lá. Então, digamos o seguinte. Você está lá 1.450 metros, que é o Anhangaba. Ou mais ou menos isso. Tá? Você sai e você está na base dele. A base do Anhangaba é 1.000 metros. Ali onde tem o trailer do antigo IAP, né? Hoje é IAT. Então, aquele trailer ali fica mais ou menos 1.000 metros de altitude e você vai até 1.450. O que acontece com a coluna de ar que está acima de você? Então, note que a coluna de ar é isso daqui, ó. Opa! A coluna de ar é isso daqui. O que está acontecendo com a coluna de ar que está acima de você? Daqui para cá. Notem que essa coluna de ar aqui, ela está diminuindo. À medida que você sobe o Anhangaba, a coluna de ar que está acima de você diminui. E lembrando que a pressão é o quê? É peso. É uma força sobre a área. Se esse peso, se essa coluna diminui, né, e a pressão e o peso são grandezas diretamente proporcionais, a pressão também diminui. Certo? Claro que, além disso, existem outras variáveis, né? A questão da densidade do ar, que
vocês leram lá um pouquinho sobre a atmosfera. Então, vocês sabem que a densidade ela vai diminuindo à medida que você vai aumentando a altitude. Tanto é que quem sobe o Everest, o que ele precisa? Ele precisa levar ali aqueles cilindros de oxigênio, porque lá em cima o ar é rarefeito. Existe uma variação da aceleração da gravidade, né? Lembrando que isso é uma coisa que vocês viram lá no ensino médio, que a aceleração da gravidade ela varia em função da latitude e da altitude. E claro que existe uma variação da temperatura, que vai influenciar também na pressão atmosférica. Lembrando que a primeira camada, que é onde nós estamos, da atmosfera, é chamada de Troposfera. troposfera. À medida que você vai subindo, a temperatura ela vai diminuindo. Ela vai diminuindo, né, mais ou menos 0,65 graus Celsius a cada 100 metros, até chegar ao topo da troposfera, onde começa a tropopausa. Sempre que você tiver terminação pausa, significa isotermia. Então, aqui em cima você vai estar mais ou menos menos 55 graus Celsius. E daí essa temperatura ela permanece constante na tropopausa. Tá certo? Aí depois a gente tem lá a estratosfera. Tá? Então, em função disso, você tem, claro, uma redução da pressão atmosférica. Tranquilo? É importante dizer que eu dei aquele exemplo para vocês da água, né, do tímpano, mas isso também acontece quando você desce lá a Serra do Mar. Então, o teu ouvido, aparentemente, ele entope, né? Aí o pessoal vai mascando chicletes, vai bocejando, né? Vai, aperta o nariz e sopra, né? Para igualar a pressão interna que está ali nos seus seios faciais com a pressão externa. Bom? Aí vocês podiam perguntar assim, tá, e só curiosidade, como que funciona uma panela de pressão? A panela de pressão, o que que acontece com ela? Se você for cozinhar um alimento sem panela de pressão, você vai ter ali a panela de pressão no ambiente em que ele está, uma atmosfera, e a água fervendo a 100 graus Celsius mais ou menos. Quando você aumenta a pressão, você aumenta também o ponto de ebulição. Então, a panela de pressão ela vai para 2 atmosferas, aumentando o ponto de ebulição da água para 120 graus Celsius. É o que faz com que ocorra uma facilidade ali para o cozimento de alimentos. Tá bom? Então, vamos lá. Continuando, pessoal. Então, lá, a taxa exponencial que eu falei para vocês é essa daí. Então, você está lá no litoral, né? 1000 e poucos milibares de pressão. À medida que você vai subindo, né, essa pressão ela vai diminuindo, mas ela diminui muito rapidamente aqui na primeira camada da atmosfera. Tá? E depois ela tende aqui a uma estabilidade, né? Ela vai tendendo a zero aqui. Pegando aqui outra figura que mostra também isso, né? Então, lá no litoral, cerca de 1000 milibar, à medida que você vai subindo aqui, né, a troposfera, você tem uma grande redução, grande parte da pressão atmosférica se reduz até a camada superior aqui da troposfera, né? Daí depois aqui você já tem a tropopausa, né? Já na estratosfera, ele já começa a tender a zero. Lembrando que aqui na estratosfera você tem a subcamada de ozônio. Então aqui já tende a zero. Tá bom? Quando a gente fala em atmosfera, existe uma atmosfera que é considerada assim, uma atmosfera padrão. É isso para que você possa comparar, fazer comparações. Então, nessa atmosfera padrão, o que é considerado? O ar é seco,
e sua composição é constante em todas as altitudes. A aceleração da gravidade, né, ela é constante, igual a 9,8062 metros vezes segundo a menos 2. A temperatura e pressão ao nível do mar são iguais a 15 graus Celsius e 760 milímetros de mercúrio. E o gradiente de temperatura do ar é 0,65 graus Celsius a cada 100 metros até 11.000 metros. Então, lembrando aqui, né, eu comentei esse gradiente de temperatura. O que é gradiente de temperatura? É quanto que varia a temperatura em função da altitude. Então, aqui, por exemplo, se eu estou lá na base do Anhangaba, voltando lá para o Anhangaba, e vou subindo o Anhangaba, eu vou ter uma variação de 400 metros quando eu estiver lá no cume dele. Então, se eu tenho 400 metros de variação aqui, né, eu vou ter aqui esse valor aqui vezes 4. Tá? Então, o esperado, o que eu teria de esperado lá para o cume do Anhangaba em relação à base, seria uma queda de temperatura de 2,6 graus Celsius. Então, se eu pego aqui, se eu tenho, digamos, eu estou com 20 graus Celsius lá na base. Né? Estou com 20 graus Celsius lá na base. Aí eu estou subindo a Anhangaba. A cada 100 metros que eu subo, diminui 0,65 graus Celsius. Então, quando eu chegar lá no cume, o valor esperado de temperatura do ar é de 17,4 graus Celsius. Tranquilo? Então, isso acontece, essa variação ela é considerada até 11.000 metros, porque 11.000 metros é a camada superior da troposfera. Depois a gente passa para a tropopausa. Tropopausa vai estar lá, ó, de 11.000 a 20.000 metros. Né? Como eu falei para vocês, o sufixo pausa significa isotermia, é característica dessa camada. E a temperatura vai ser constante, igual a menos 56 graus Celsius. Bom? Se você me perguntasse assim, tá, então se a pressão ela varia de forma logarítmica, como que eu posso calcular, como que eu posso determinar a pressão esperada para Curitiba, por exemplo, que está a 930 metros de altitude. Então, existem algumas equações que eu posso utilizar. Então, aqui, ó, por exemplo, essa equação aqui, um exemplo dela que a gente vai utilizar, que é assim, pressão vai ser igual a 760, então, essa pressão aqui, o resultado vai ser dado em milímetro de mercúrio. Então, vai ser igual a 760, que multiplica 1 menos 0,0065 vezes Z, que é a altitude em metros, dividido por 288, tudo isso elevado a 5,2568. Então, o que acontece? Se eu utilizar essa equação aí para determinar a pressão em Curitiba, ou a pressão lá no pico do Anhangaba, eu vou ter assim, o que eu espero em termos de pressão para aquele ambiente, para aquele local. Além disso, a pressão, então, ela decresce 1/30 de seu valor numa dada altitude média para cada 275 metros de altitude, ou 1 milibar a cada 10 metros nas camadas mais baixas da atmosfera. Então, olha lá. Retomando ali agora, de forma numérica, a variação da pressão à medida que você aumenta a altitude. Então, se eu estiver aqui a 0 de altitude, eu tenho aproximadamente 1.000 milibar de pressão. Tá? Então, porcentagem 100%. À medida que eu vou subindo, a pressão atmosférica vai diminuindo. A 31 quilômetros, eu só tenho 1% da pressão original, né? E que corresponde a 10 milibar.
E se eu subo até 100 quilômetros, eu vou ter, né, praticamente zero em termos de porcentagem, em termos de pressão atmosférica. Então, essa tendência de zerar a pressão. Está aqui mostrando já para altitudes menores. Então, aqui, ó, se eu estiver no nível do mar, eu tenho 1013,25 milibar de pressão. Se eu estiver lá no cume do Anhangaba, por exemplo, mais ou menos aqui, ó, eu vou estar em 850 milibar de pressão. Tá? Então, vocês vão encontrar lá na UFPR Virtual, depois para vocês fazerem, o exercício que vai ser esse daí. Qual a pressão real normal em Curitiba, situada a 930 metros sobre o nível dos mares? SNM. Então, guardem muito essa terminologia aqui, ó. Pressão atmosférica real normal. O que significa isso? Significa o seguinte: o que eu espero em Curitiba? Qual que seria o normal em termos de pressão atmosférica para Curitiba? A gente vai ver que a pressão, essa pressão normal, ela vai estar aqui, ó. Essa é a pressão que a gente espera para Curitiba. O que vai acontecer? Essa pressão ela pode aumentar, ficar maior do que ela está, do que o normal, do que o esperado, e ela pode ser menor. O que acontece quando a pressão começa a cair? Quando a pressão começa a cair, eu vou ter inicialmente aqui uma instabilidade, vou colocar aqui como instabilidade atmosférica, e aqui como estabilidade atmosférica. Quanto mais sobe, mais estável estará a atmosfera. Quanto mais desce, mais instável estará a atmosfera. Então, aqui um exemplo para vocês. Começa a diminuir a pressão, o que vai acontecer? No primeiro momento vai começar a fechar o céu, né? Aí no segundo momento começa a chover, no terceiro momento começa a tempestade. Então, quanto mais diminui, mais instável vai estar aquela atmosfera. E o contrário vai acontecer quando a pressão atmosférica subir. Isso acontece porque, se vocês forem ver a composição do ar, e daí vocês vão lá para a massa molecular, que é outra disciplina que eu sei que vocês gostam, que é química, né? Então, se vocês forem lá para a química, vocês vão ver na massa molecular que aqui a composição N2, né, e O2, eles têm uma massa molecular maior do que o vapor de água, o H2O. Então, quando você coloca no ambiente mais umidade, a massa molecular é menor, a massa molecular sendo menor, a pressão atmosférica vai ser menor. Vocês têm um ambiente com mais N2O2, a massa molecular é maior, consequentemente, o peso vai ser maior e a pressão, né, como é uma grandeza diretamente proporcional, vai ser maior. Tá? Então, guardem bem isso daqui, porque assim, se você pegar um barômetro e você definir a pressão real normal para um determinado local, então, por exemplo, eu vou lá para cima do Anhangaba. Eu chego lá no Anhangaba e vejo qual que é a pressão real normal lá no cume do Anhangaba. A pressão é essa. Se começar a baixar essa pressão, a tendência é que venha chuva. Então, opa, pessoal, vamos descer, vamos embora, né? Vamos agilizar um pouquinho aí, porque vem chuva aí. Tá? Se a pressão começa a subir, você tem um processo de estabilidade. Então, você vai ter um tempo mais seco. Tá bom?
Qualquer coisa, pessoal, se tiver alguma dúvida aí, vocês me avisem. O outro exercício que vocês vão ter lá vai ser o seguinte. Uma pessoa está em Muniz Freire, Espírito Santo, 540 metros de altitude, e pretende escalar o Pico da Bandeira, 2.890 metros de altitude. Qual redução de pressão atmosférica em porcentagem essa pessoa vai sentir? Então, o que eu tenho que calcular? Eu tenho que calcular a pressão primeiro em Muniz Freire, que é vamos chamar de P1. Depois, eu vou calcular a pressão lá no cume do Pico da Bandeira, pressão 2. E eu vou ver o seguinte, quanto em porcentagem que eu tive de redução daqui para cá. Anotem que é redução. Tá? Então, esse é um outro exercício que vocês vão ter lá para vocês resolverem. E, entrando aqui um pouquinho em mapas de pressão, então, volte e meia nos sites, nos sites que apresentam previsão do tempo, vocês encontram esses mapas de pressão, não só, né, com essas linhas, que são as chamadas isóbaras, mas com outros elementos que a gente vai ver para frente. Então, quando vocês observam um mapa como esse, o que acontece? Você tem as isóbaras. Iso significa igual, bara, pressão. Então, são linhas que possuem a mesma pressão atmosférica. Então, se eu pegar aqui em qualquer ponto dessa linha, eu vou ter 1020, né, como pressão atmosférica. Aqui, o que eu estou tendo? Eu estou tendo uma célula de alta pressão. Essa pressão aqui ela está aumentando daqui para cá até chegar, né, a esse 1026 aqui no entorno. Tá? Então, essa célula aqui de alta pressão com 1026 de pressão. Aqui eu tenho uma célula de baixa pressão, ao contrário de lá eu tenho uma célula de baixa pressão. Então, chegando aí em 1011 milibar. Tranquilo? Qual que é a importância disso? Principalmente, não só, mas um dos fatores aqui é se analisar a questão dos ventos. Tá? O vento vai de uma região de alta pressão, e a gente vai repetir bastante isso, para uma região de baixa pressão. Então, uma das coisas que a gente consegue analisar com o mapa de pressão é sentido do vento. Tá? Então, inclusive, o barômetro, que foi criado por Torricelli, e depois aprimorado, e hoje é o barômetro de mercúrio, ele é considerado um dos equipamentos mais importantes das estações meteorológicas. Bom? Porque além de te dar essa condição de estabilidade ou instabilidade, ele tem outras, essa variável pressão, ela tem outras relações que são importantes, como essa do vento que eu falei para vocês. Só para complementar aqui, pessoal, isóbaras, então, são as linhas que possuem a mesma pressão atmosférica. Né? Existe também as chamadas isotermas. Isotermas, o próprio nome já está indicando aí, linhas que possuem a mesma temperatura. Tá? Tem as isoietas. Alguém sabe o que é isoieta? Sim ou não? Mínima ideia. Mínima ideia? Isoieta, alguém sabe? Procuraram rapidinho aí no Google. Linhas que possuem a mesma precipitação. Então, guardem bem aí, pessoal. Isóbaras, pressão, isotermas, temperatura, isoietas, precipitação. Outras podem ser chamadas de isolinhas. Né? Então, são as linhas que possuem as mesmas características. Tá bom?
Então, aqui, ó, apresentando outros elementos, né? Então, da forma como é apresentado lá pelo CPTEC, pelo INPE, né? O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, você tem as linhas aqui, ó, as isóbaras, né? Por exemplo, aqui, indicando uma célula de baixa pressão, e associado a essa célula de baixa pressão, você tem aqui uma frente fria. Tá? A mesma coisa para cá, ó. Célula de baixa pressão, né, uma frente fria, aqui já tem uma frente quente, e assim vai. Bom? Então, só para vocês terem uma ideia de como que isso é apresentado. Então, para vocês entenderem um pouquinho mais isso e começarem a se aprofundar sobre o tema. Pessoal, agora a gente vai começar a falar um pouquinho dos aparelhos de medição de pressão. Então, vamos fazer o seguinte, agora 9h30 praticamente, né? Então, vamos fazer aquele nosso intervalo, tá? Para vocês não cansarem também, não ficar, né, muito cansativa a aula. Então, vamos fazer aquele intervalo de 15 minutos, para vocês levantarem, tomarem um cafezinho, né? Aproveitem para fazer o exercício lá do copo, lá na cozinha, né? Faça em cima da pia, de preferência, tá bom? E daí daqui 15 minutos a gente volta. Combinado? Combinado. 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 Então tá bom, pessoal. Até já, então.
Pessoal, voltando. Tudo bem aí? Tudo bem? Tá bom. Fazendo chamada, então. Lucas já respondeu. Fernanda? Ok. Fernanda apareceu e respondeu baixinho. Tá bom, está valendo. Grace? Oi, professor. Ah, então tá bom. E Tainá? Aqui, professor. Tá, joia. Então vamos lá. Fizeram o experimento do copo aí ou não? Ninguém quis se arriscar. Ninguém quis testar as habilidades aí de virar o copo. Então depois vocês pegam, façam lá pro irmãozinho mais novo de vocês a mágica, tá bom? Então vamos voltar lá. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Sim? Então tá bom. Então olha lá. Agora a gente vai falar um pouquinho dos aparelhos de medição de pressão. Então, o primeiro aparelho é o barômetro de mercúrio. Se vocês lembrarem, o barômetro de mercúrio foi aquele que eu falei para vocês do Torricelli. Né? Então, olha lá. Ó. Igual ao de Torricelli, é constituído de uma pequena cuba, que é o reservatório de mercúrio, e de uma coluna de 90 centímetros de comprimento. Tá? A pressão é dada pelo comprimento da coluna de mercúrio entre o nível da cuba e o menisco. A leitura é feita por uma escala graduada no próprio instrumento e um termômetro vai indicar a temperatura do instrumento. Tá? Então, olha lá o exemplo aí. Então, esse, pessoal, apresentando para vocês, então, esse é um barômetro de mercúrio. Então, notem, né, como eu falei para vocês, o instrumento, assim, considerado o mais importante dentro de uma estação meteorológica. E você vai ter aqui, ó, notem que é praticamente o mesmo experimento que a gente viu lá do Torricelli. Você tem aqui embaixo um recipiente, onde vai ficar o mercúrio. Você tem aqui uma coluna, né, que é uma coluna de vidro, onde vai estar o mercúrio ali dentro. Aqui em cima, você vai fazer a leitura, né, da onde está o nível. E aqui do lado, você tem o chamado nônio, nônio ou vernier, que é onde você faz o ajuste para você fazer a leitura da casa decimal. Tranquilo? Então, você tem, então, essa coluna de mercúrio aqui internamente, aí você vai ter o menisco lá, aqui você tem o nônio ou vernier, para você fazer a leitura da casa decimal. Tá? E aqui embaixo você tem o termômetro do mercúrio, do barômetro de mercúrio. Então, eu preciso, e vocês vão ver ali para frente por quê, eu preciso saber qual que é a temperatura do barômetro. Tá? Então, eu preciso saber a temperatura do barômetro. Isso é um B, tá, pessoal? Tá bom? Então, eu preciso saber qual que é a temperatura do equipamento, a temperatura do barômetro, que vai ser diferente, geralmente, da temperatura do ar. E tá aí o barômetro, chamado barômetro de mercúrio. Bom? Então, ali embaixo a cuba, eu falei para vocês. Aqui dentro você tem outros elementos, tá? Você vai ter aqui uma chamada armadilha do mercúrio, né? O próprio termômetro aqui, assim vai. Bom? Professor, Oi? e o mercúrio? Não outra. Deixa eu voltar aqui que você está falando baixinho. Quem que é? Fernanda? Isso. Melhorou? Tá, pode falar. É porque é o mercúrio e não outra substância. Ah, boa pergunta. Porque o mercúrio, na realidade, ele é mais sensível a essas mudanças.
Tá? É a mesma coisa do termômetro. Então, o termômetro, a precisão do termômetro, de um termômetro de mercúrio, é maior do que as demais. Né? Então, a sensibilidade dele é maior. Então, o que a gente faz quando a gente, né, quando se desenvolve um instrumento? Você tem que, não é tão fácil assim, né? Então, você tem que pensar ali num recipiente, no vidro ali. Dentro do vidro, você coloca lá, por exemplo, o mercúrio. O que você tem que considerar? Você tem que considerar a dilatação e a contração do vidro e a dilatação e a contração do mercúrio. Tá? Então, como o mercúrio ele é mais sensível, é geralmente utilizado, né, no caso dos barômetros, é utilizado o mercúrio. Tá? No caso dos termômetros, depois a gente vai ver que você pode utilizar outros elementos. Né? Então, por exemplo, a gente utiliza o álcool etílico, né? E dentro de um termômetro que é chamado termômetro de mínima. Mas aí você tem uma forma de você aprimorar digamos, a precisão dele. Tá? Mas ele é utilizado o mercúrio em função disso, da sensibilidade do elemento que sofre a contração, a dilatação ali. Tá bom? Tá bom. Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Então, pessoal, aí o que acontece? Né? Barômetro aneroide. Só aproveitando, Fernanda, que eu acabei de lembrar. Outra coisa que se considera ali muito é o ponto de fusão e ponto de ebulição. Tá? Então, por exemplo, a gente usa o álcool num termômetro de mínima porque o ponto de fusão dele é bem baixo. Então, você pode utilizar um termômetro de mínima no polo, por exemplo, no polo sul, polo norte, sem problema nenhum. Tá? Se você fosse usar de mercúrio, talvez já tivesse problema. Tá bom? Então, a gente considera também, além disso, para a definição de um elemento ali, além da sensibilidade, o ponto de fusão e de ebulição. Voltando aqui, então, o barômetro. Então, a gente falou do barômetro, o barômetro de mercúrio, né? E agora aqui, barômetro aneroide. Então, lembrando, metro continua medindo, né? Baro, pressão, e aneroide significa em forma de anel. Então, o que acontece? Consiste em uma caixa ou câmara metálica flexível, completamente fechada, dentro da qual é feito um vácuo parcial. Uma pequena mola no interior impede que ela seja esmagada pela pressão e a câmara reage às variações de pressão e os movimentos resultantes são transmitidos a um ponteiro, que se desloca sobre um mostrador. Então, aqui a gente tem um barômetro aneroide. Lá dentro, ali, ó, você tem uma câmara e ele tem como se fossem umas saliências, né? Como se fossem uns anéis. Assim. Pessoal, depois que a gente voltar da forma presencial, para aqueles que tiverem interesse, vários desses instrumentos a gente tem no laboratório, né? No laboratório de incêndios florestais. Então, para quem quiser conhecer, depois a gente pode marcar um dia, né? Eu apresento para vocês ali esses equipamentos. E mesmo em nos outros semestres, a gente sempre tem feito uma visita à Estação Meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia e ao CIMEPAR. O Instituto Nacional de Meteorologia tem uma estação meteorológica convencional, do lado tem estação automática, que a gente pode ver as duas ali. Fica ali no Centro Politécnico, então é uma caminhada até ali. E pegando ali do lado do prédio de Química, indo até o final, a gente vai dar lá no CIMEPAR, que é o responsável pela meteorologia sinótica. Vocês já viram que é a parte de previsão do tempo aqui no estado do Paraná. Tá? Então, voltando aí à parte presencial, a gente pode, né, para quem tiver interesse, a gente pode fazer essas visitas aí. Tá bom?
Então, aqui, ó, um anemômetro aneroide. Vocês estão vendo aqui, ó, o que acontece aqui, ó, pessoal? Quando você está aqui numa pressão normal, né? Aquela pressão que eu falei para vocês, que é a esperada para um determinado local, a gente vai estar aqui, nesse ponto chamado de mudança aqui. À medida que essa pressão ela sobe, né, você tem um sistema de estabilidade, né, até chegar a um ambiente bastante seco. E quando essa pressão ela desce, você tem, né, a instabilidade chegando até a tempestade. Bom? Agora, mudando um pouquinho, pessoal. Barógrafo aneroide. Opa, aneroide, vocês já viram que é em forma de anel. Baro, vocês já viram que é pressão. Grafo, o que é grafo? Né? Vem da grafia, vem da escrita. Então, é um equipamento que registra continuamente a pressão atmosférica. Ele consiste de várias camadas metálicas superpostas e as variações na pressão do ar causam compressão ou expansão das câmaras, que, por sua vez, forçam o movimento vertical do ponteiro, que registra a pressão em um gráfico. Então, olha lá, ó. Um barógrafo aneroide é esse daí. Então, o que tem no barógrafo aneroide? Você tem essas câmaras, tá? Essas câmaras, elas vão sofrer, digamos, dilatação ou compressão, né? Essa dilatação ou compressão, elas são transferidas para essa haste aqui, ó. Aí, na ponta dessa haste, né, aqui não tá, mas na ponta dessa haste a gente coloca uma pena, né? Ou uma ponta aqui, né, como se fosse uma canetinha. Tá? E isso daqui, ó, é um cilindro. Então, você dá corda aqui dentro, tem um, né, negocinho ali, né, digamos, um dispositivo ali para você dar corda nesse cilindro. Então, você regula o dia que você quer da semana e o horário, aqui onde você está. Por exemplo, a gente vai começar a medir agora. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai regular isso daqui para quarta-feira, 10 horas. Então, regulamos para quarta-feira, 10 horas. Aí você dá corda ali no sistema e ele vai começar a girar esse cilindro aqui. Então, ele vai girar esse cilindro. Então, o que vai acontecer? Esse cilindro, essa pena aqui, ela vai começar a registrar aqui as variações de pressão. Então, ela vai naquele sentido lá. Então, o que vai acontecer aqui? O cilindro ele gira nesse sentido e a canetinha vai registrando naquele sentido lá. A pressão instantânea. Então, por isso, grafo, né, de grafia. Bom? Qual que é a dificuldade desse tipo de equipamento, que é um equipamento mecânico, um equipamento mais antigo? Você vai ter que pegar, ele vai registrar uma semana de informação, você vai tirar esse gráfico daqui e vai fazer a análise que você quer. Tá? Atualmente, você tem sensores que vão coletando os dados e você baixa esses dados direto lá para o Excel e faz a análise que você quer. Então, existe uma facilidade maior nos sensores mais modernos, embora os mais precisos ainda sejam esses mecânicos. E agora a gente entra na parte que eu falei para vocês de contas. Quando você determina a pressão atmosférica, você precisa fazer algumas correções. Então, a gente vai começar uma correção que é chamada correção instrumental. Então, se vocês forem numa estação convencional, a estação ali do Instituto Nacional de Meteorologia, vocês vão ver que a pessoa que está responsável pela leitura do barômetro de mercúrio, ele vai verificar qual que é a leitura,
né, quanto que está dando de pressão atmosférica, e ele vai fazer algumas correções para repassar essa pressão. A correção ela vai se dar, né, em, digamos, 4 momentos aqui, embora esse daqui ela seja dividida. Então, primeiro momento você tem uma correção instrumental, segundo momento, correção de temperatura, terceiro, correção de gravidade. A gravidade varia em função da altitude e da latitude, então você precisa fazer essas duas correções, e correção para o nível do mar, para você poder comparar com outros barômetros, né, outras medições. Então, olha lá, a primeira correção, que é a correção instrumental, é inerente ao aparelho, para corrigir eventuais defeitos de fabricação. Deve estar indicado no certificado de aferição do aparelho e deve ser inferior a 0,15 milímetros de mercúrio. Então, os aparelhos que a correção é maior do que isso, né, não são aparelhos muito bons. Então, a correção aí deve ser menor do que 0,15. Então, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: você está lá como responsável de uma estação meteorológica. Você mediu a pressão atmosférica. Primeira correção que você vai fazer diz respeito ao aparelho. Então, você vai pegar o certificado do aparelho e ver qual que é a correção que estão indicando. Então, você vai pegar lá, digamos que você fez a leitura do aparelho e deu 680 milímetros de mercúrio. Tá? Aí o aparelho indica uma correção de menos 0,10. Então, você vai pegar esse valor menos 0,10. Tá? E aí você vai passar para a segunda correção. Então, você vai pegar esse resultado aqui e usar na segunda conta. Tá? Para as tabelas, você vai sempre usar esse daqui, esse valor inicial, o valor original. Tá bom? Então, notem que você vai fazer uma série de continhas de mais e menos. Voltando ali, ó, então você vai fazer uma continha de mais e menos aqui, uma de mais e menos aqui, uma de mais e menos aqui, na realidade são duas, e mais uma aqui. Tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. São 5 continhas que você tem que fazer de mais e ou menos. Então, a primeira é a correção instrumental. Então, vai estar no certificado do aparelho. A segunda, correção de temperatura. A correção de temperatura corrige as mudanças no comprimento da escala do aparelho e variações na densidade do mercúrio. Então, para isso, olha lá, termômetros são acoplados aos barômetros de mercúrio. A temperatura de calibração é 0 graus Celsius. Então, a correção vai ser subtrativa para temperaturas maiores ou iguais a 0 e vai ser negativa e aditiva para temperaturas menores do que 0. Tá bom? Aonde que vocês vão achar o valor a ser corrigido? Na tabela 1. Agora, respondendo lá a pergunta, né, quando que a gente vai utilizar as tabelas? Então, imaginem o seguinte. Vocês vão pegar na tabela 1 e vão fazer essa medição. Então, se vocês pegarem na tabela 1, que eu já disponibilizei para vocês, e pegarem lá 680 milímetros de mercúrio, né, e pegarem, por exemplo, ali 18 graus Celsius, a temperatura do barômetro, cruzar essas duas informações, vocês vão achar o valor de 1,99. Acharam aí? Para quem baixou essa tabela? Sim ou não? Para quem não baixou, depois dê uma olhadinha. Né? Então, pegando lá em cima, a leitura barométrica, 680, correndo ali aquela coluna, e chegando até a linha do 18, por exemplo, né?
eu vou achar 1,99. Está lá em cima no título dizendo o seguinte: correção subtrativa da temperatura do barômetro para 0 graus Celsius. Então, o que acontece? Você vai pegar esse resultado que você encontrou aqui e vai colocar menos 1,99, que é esse exemplo que eu usei com vocês. Tá bom? E você vai achar o segundo resultado aqui. Tranquilo? Tá bom? Então, usando isso, a tabela 1. Cuidado que você tem que ter qualquer. Lá no canto esquerdo, ele está pedindo a temperatura do barômetro, não a temperatura do ar. Tá? Tá bom? Então, vamos lá. Próxima correção, correção da gravidade. Eu falei para vocês que a gravidade ela varia em função da altitude e da latitude. A latitude de referência é 45 graus. Lembra quando a gente falou da atmosfera padrão, né? E a correção é aditiva para latitudes maiores do que 45 graus e subtrativa para latitudes menores do que 45 graus. A altitude de referência é o nível do mar. E a correção é subtrativa para altitudes acima do nível do mar. Então, você vai usar as tabelas 2 e 3. Então, se você pegar lá a tabela 2, você vai ter lá correção subtrativa da leitura barométrica para a gravidade normal, efeito da latitude. Então, você vai pegar no cantinho lá esquerdo a latitude, digamos que eu vou pegar, e daí uma coisa interessante e importante para vocês. Se eu vou pegar a latitude de Curitiba, 25 graus e 25 minutos. Aí você vai chegar ali, ixi, professor, mas não tem 25 graus e 25 minutos. Só tem 24 e 26. Qual que eu pego? Aproxima, tá, pessoal? Então, para nossa finalidade aqui, basta vocês terem uma noção de como que é feito. Então, 25 graus e 25 minutos, né? Você passa para 26 graus. Então, vamos combinar o seguinte, de 0 a 4, né, diminui, de 5 para cima, a gente arredonda para cima, tá? Então, olha lá, ó, 25 graus e 25 minutos, tende mais para 26. Então, você vai pegar a linha do 26 e vai correr ali aquela linha até 680 milímetros de mercúrio, que foi a leitura que você fez. Você vai ter uma correção ali de 1,08. Então, correção de 1,08. Então, você vai pegar lá, voltando aqui, ó, você vai pegar esse resultado aqui, menos 1,08. Que correção que é essa que você está fazendo aqui? Eu estou fazendo uma correção da gravidade em função do efeito da latitude. Eu vou ter outro resultado aqui. E eu continuo pegando esse resultado sempre o último, tá bom? E a tabela 3, né? A tabela 3, a gente vai ter a correção subtrativa também para a leitura barométrica para a gravidade normal, o efeito da altitude. Então, digamos que eu tenha lá Curitiba, 930 metros de altitude. Opa, 930. Eu tenho só 900 e tenho 1.000. Então, 930 tende mais para 900. Então, eu vou pegar a linha do 900, correr até 680, e eu vou ter o valor de 0,12. Eu vou voltar lá, pegando aqui esse resultado aqui, ó, vou puxar para cá, vai ficar bonito isso daqui, pessoal. Eu vou pegar esse resultado ali e vou fazer o seguinte, menos 0,12. Que é o que eu encontro cruzando as informações ali de altitude com a leitura barométrica inicial, que é essa leitura que eu fiz aqui. Eu vou ter um outro resultado aqui. Tá bom? Tranquilo até aí? Pessoal, eu estou colocando os exemplos aqui, caso vocês precisem depois voltar e acompanhar com a tabela que vocês vão utilizar. Tá bom? Então, olha lá, ó. Utilizamos, fizemos, então, voltando. Professor, Oi. eu tenho uma dúvida. Não seria válido fazer uma média entre 24 e 26, das medidas de 24 e 26 para achar 25?
você pode fazer, né? Na realidade, o que a gente faz ali é uma extrapolação, mas ela é uma extrapolação que a gente vai fazer depois na próxima, na aula que a gente tem de temperatura, quando você cria as relações entre as temperaturas ali, é aquele segmento menor sobre segmento maior. Tá? Então, a gente aplica a mesma coisa. Tá? Mas aqui, para a nossa finalidade, e até para agilizar um pouco e todos chegarem ao mesmo resultado, né, o importante é que vocês entendam aí essa questão de como que é feita a correção. Tá? Porque depois você pode ter tabelas mais aprimoradas, né, mais detalhadas, e daí a gente nem precisa disso. Tá bom? Mas é isso mesmo. Você está certo. A gente extrapola ali entre os dois valores. Tá bom? Ok, entendi. Obrigado, professor. Nada. Mas é isso mesmo. Se você quiser depois fazer mestrado e doutorado, daí você vai ter que extrapolar ali dentro, tá bom? Aí o estudo é um pouco mais, sim, complexo, mais aprofundado, né? E daí precisa de mais aprimoramento. Então, vamos lá. Então, o que a gente fez até agora? Correção. Primeiro aqui, ó, correção instrumental. Depois passamos para uma correção de temperatura. Depois passamos para uma correção de gravidade. Primeiro, em função da altitude, que é a tabela 2, e em função da latitude, que é a tabela 3. Né? Na verdade, aqui está ao contrário, né? Então, tabela 2 aqui, latitude, tabela 3 aqui, altitude. Tá bom? Na sequência, a gente vai fazer a correção para o nível do mar. Então, a gente vai usar a tabela 4, que é correção para você comparar as pressões de vários locais. Tá? Então, quando você quer comparar a pressão de vários locais, a gente retira dessa pressão essa variável que é a altitude. Então, você nivela todas as pressões para o nível do mar. Então, é necessário corrigir os valores das pressões reais ou estáticas. Ó, outro termo importantíssimo aqui para vocês. Pressões reais ou estáticas para o nível do mar. O que é uma pressão real ou estática? É a pressão daquele local corrigida. Então, se eu peço para vocês qual que é a pressão real ou estática para Curitiba, você vai pegar, vai lá no barômetro de mercúrio, vai ver a pressão e vai fazer todas essas correções, menos essa última aqui, que é a correção para o nível do mar. Agora, se eu pedir para vocês, qual que é a pressão corrigida para o nível do mar? Aí você, além das outras, você faz essa correção aqui da tabela 4. Tá bom? Então, a correção é sempre positiva, pois a pressão diminui com a altitude. Então, se você vai jogar a pressão lá para o nível do mar, a pressão vai ser maior. Então, para isso, você utiliza a tabela 4. Tá? Então, pegando a tabela 4 lá, vocês vão ver que no canto esquerdo vocês têm a altitude, e lá em cima, cuidado agora, vocês têm o quê? A temperatura do ar, não a do barômetro. Agora vocês vão considerar a temperatura do ar. Então, digamos que eu esteja aqui em Curitiba, 930, eu vou usar a linha do 900. E daí eu vou correr ali até a temperatura do ar. Digamos que eu tenha ali a temperatura do ar 20 graus Celsius. Então, eu vou correr o 900 até 20 graus Celsius. Eu vou achar ali 74,79. Então, eu vou voltar lá nas minhas continhas, na minha última continha, e agora eu vou somar aqui 74,79. Então, lembrando, até aqui eu tenho a pressão estática para aquele local. E aqui, fazendo essa última conta, eu vou ter a pressão corrigida para o nível do mar. Tranquilo? Sim ou não? Até aqui.
Entenderam? Ficaram com alguma dúvida aí? Notem que é continha de mais e menos, pessoal. Só tem que tomar cuidado aí com essa sequência de mais e menos. Tá? Notem que para nossa latitude, o que vai acontecer aqui? Ó? A gente vai fazer sempre contas negativas, exceto na última. Tá? Essa primeira, claro que depende do instrumento, né? Mas para nossa latitude, as correções são negativas, exceto nessa última aqui que você está jogando para o nível do mar. Tá bom? Então, olha lá, um exemplo do que vocês vão ter aí que fazer de correção. Então, determinar a pressão real corrigida ao nível do mar. Então, notem que tem que fazer a última correção. Para Curitiba, 25 graus e 25 minutos e 930 metros de altitude. Sendo a leitura barométrica 678 milímetros de mercúrio. A temperatura do barômetro 18 graus Celsius. A temperatura do ar de 20 graus Celsius. Então, praticamente, é o exemplo que eu dei para vocês. Vocês vão repetir o exemplo. Né? Eu usei ali 680 como pressão inicial, mas é praticamente o exemplo que eu dei para vocês. Né? E a correção instrumental muda aqui. Ó. Né? Eu tinha colocado menos 0,10, ele colocou aqui mais 0,08 milímetros de mercúrio. Bom? Então, pressão corrigida para o nível do mar. Então, esse tipo de exercício aí que vocês vão encontrar lá na UFPR Virtual para vocês fazerem. Né? Eu deixei, inclusive, aberto aqueles exercícios da UFPR Virtual até amanhã, né, nesse primeiro momento, e deixei com 2 tentativas. Né? Primeiro, para vocês pegarem o jeito da UFPR Virtual, né? Para vocês mandarem a resposta, aquela coisa toda. E segundo, porque muita gente entrou do Provar depois e acabou não conseguindo acompanhar a primeira aula e ser adicionado na UFPR Virtual, no Teams e no grupo do WhatsApp. Então, em função disso, eu deixei aberto até amanhã para vocês fazerem. Aí, a partir da aula de hoje, de pressão atmosférica, fica aberto até a próxima terça-feira. Bom? Olha lá, um outro exercício para vocês, que tem lá. Em determinado dia, a temperatura de Brasília era de 20 graus Celsius. Então, temperatura do ar. Né? E um barômetro com temperatura de 18. Indicava uma pressão de 690 milímetros de mercúrio. No mesmo momento, aí agora lá, estou falando aqui de Brasília, e agora eu estou aqui em Vitória. No mesmo momento, em Vitória, a temperatura do ar era 28 e outro barômetro com temperatura de 26 indicava a pressão de 750 milímetros de mercúrio. Sabendo que Brasília está a 1.150 metros de altitude e 15 graus e 45 minutos de latitude sul, e Vitória ao nível do mar e 20 graus e 19 minutos sul, e que a correção instrumental é menos 0,12 para ambos os barômetros, responda qual das duas cidades apresenta maior pressão real corrigida para o nível do mar naquele momento. Notem que tem um detalhezinho aqui, ó. Vitória está ao nível do mar. Se ela está ao nível do mar, eu preciso fazer a última correção, que é para o nível do mar? Resposta, não. Né? Se ela já está ao nível do mar, eu não preciso fazer correção. Bom? Então, vocês vão trabalhar as correções para Brasília, trabalhar as correções para Vitória, e no final apontar assim, naquele momento, aonde que a pressão real corrigida era maior. Tranquilo até aqui? Dúvidas, pessoal? Sim ou não? Tranquilo? Tranquilo? Então tá bom. Então, vamos voltar lá. E para finalizar, né, as variações, e rapidinho, né, porque já 10 minutinhos para terminar a aula, né, as variações diurnas, né, da pressão. Então, vocês podem perguntar assim, tá, mas a pressão ela varia em função da altitude, ela varia, né, de forma logarítmica, e para o mesmo ambiente,
É claro que ela oscila, mas ela tem algum comportamento esperado, né? Como, por exemplo, a temperatura, né? Que aumenta durante a manhã, né? A tendência é essa, né? Aumenta durante a manhã e a tardezinha vai caindo, ou não? Não tem esse comportamento, né? Qual tipo de comportamento esperado para a pressão? Então, olha lá, a pressão ela vai variar de forma diurna, então apresentando 2 momentos de máxima e 2 momentos de mínima. A máxima ela ocorre aproximadamente às 10 horas e às 22 horas. Então, 10 da manhã, 10 da noite. E as mínimas ocorrem 4 e 16. 4 da manhã, 4 da tarde. Tá? Essa variação diurna da pressão atmosférica, ela é causada pelo aquecimento e resfriamento alternado da atmosfera pelo Sol. Se eu perguntasse para vocês assim, o que causa a variação diurna da pressão atmosférica? Por que nós temos 2 pontos de máximo e 2 pontos de mínimo esperados, né, num dia, digamos, normal, em termos desse comportamento da atmosfera? Aí você pode falar que é causado pelo aquecimento e resfriamento da atmosfera. Tá? Isso que causa, então, essa variação da pressão. Então, um exemplo aqui para vocês, ó. Então, esse gráfico aqui eu peguei do pessoal do CIMEPAR, tá? Então, olha lá, a pressão dada em hectopascal, que eu falei para vocês, que é uma unidade usual, que corresponde a 10 a menos 2 do Pascal. Então, você tem a variação da pressão. Notem que você tem aqui, ó, 2 pontos de máxima ao longo do dia e 2 pontos de mínima. É aquilo, pessoal. Reforço. Né? O esperado é isso. Claro que às vezes chega uma frente fria, né? E isso daqui muda um pouco. Né? Então, não é o comportamento assim, 100% vai ser isso? Não. Mas a variação esperada ao longo do dia vai ser essa daí. Então, notem aqui que se eu pego um gráfico de vários dias do comportamento da pressão atmosférica, você vai observar isso, né? Os pontos de máxima e os pontos de mínima. Então, existe, então, uma variação irregular diária causada pela passagem de sistemas de pressão de larga escala. Como eu falei para vocês, quando eu tenho a chegada de uma frente, você muda o cenário e o comportamento da pressão atmosférica vai mudar. Essa variação, elas são, então, mais pronunciadas em latitudes médias, onde as atividades das tempestades atingem seu máximo. E existe também uma variação anual da pressão. Então, a pressão ao longo do ano, ela também tem um comportamento, né, uma oscilação. O que se espera é que o grau de variação é menor no Equador, aumenta nos trópicos. Nas latitudes médias e altas, não existe relação entre latitude e variação anual de pressão. Então, em geral, o que vai acontecer? A pressão vai ser alta no inverno, nos continentes, tá? Então, ela vai ser maior nos continentes no inverno e no verão sobre os oceanos, certo? Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Ficou alguma dúvida com relação à pressão atmosférica? Por enquanto não, professor. Não? Eu gostei do por enquanto, tá, Tainá? O por enquanto significa assim, quando eu abrir a página da UFPR virtual para fazer os exercícios, aí vão surgir algumas dúvidas, é isso? Geralmente acontece isso. É por aí, né? Então, tá. Vocês tiveram muita dificuldade em fazer os primeiros exercícios ali ou foi tranquilo? Procuraram, acharam as respostas, tudo tranquilo? Foi bom ali para estudar um pouquinho mais, reforçar? Tranquilinho? Foi tranquilo, professor. É puxadinho, né? São vários exercícios, mas é bom que daí dá uma relembrada em tudo que a gente viu em aula. Então tá bom. Tá, essa é a ideia, né?
E até porque, assim, eu acho que vocês aprendem muito mais fazendo exercício do que a gente fazendo uma prova que não, né, acaba não forçando vocês alguns assuntos e acaba assim, a prova você tem que juntar vários conteúdos para fazer a prova, né? Então, dessa forma, fica mais pontual, né? O estudo fica mais dirigido e acho que fica mais eficiente, né? Nesse formato remoto, acho que a eficiência dele é maior, tá? Pelo menos tem sido assim, né? Nas últimas turmas aí, tá bom? Então, pessoal, é isso, né? Se vocês não tiverem dúvida, né? Eu vou encaminhar a mensagem ali para a Andrea, para ela já disponibilizar para vocês lá na UFPR Virtual os exercícios relacionados à pressão atmosférica, e daí vocês fiquem à vontade para fazer, né? Então, lembrando, até a próxima terça-feira, e agora, a partir de agora, vocês têm uma chance para vocês encaminharem. Tá? Marcou ali, salvou, enviou, tá valendo. Tá bom? Então, caprichem aí. Tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, usem bastante o grupo para vocês tirarem dúvida ali, para vocês trocarem ideias, informações. O grupo foi criado para isso mesmo, né? Se quiserem encaminhar ali notícias também sobre meteorologia e tal, podem fazer isso. Tá? Usem da melhor forma possível. Tá bom? Tranquilo, professor. Obrigada, Então tá professor. bom. Então tá bom. Um abraço para vocês aí. Bom restinho de semana. Cuidem-se bem, tá? Até Pra mais. você Tchau. também. Você também, professor. Até mais. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.